Tupac nasceu a 16 de junho de 1971 em Nova York. O jovem passou os primeiros anos da sua vida na cidade, onde foi criado pela sua mãe, uma ativista dos Black Panther chamada Afeni Shakur. Afeni estava ativamente envolvida com o grupo que lutava pelos direitos dos afro-americanos, e é a ela que deve-se o espírito de combatente de Tupac. Afeni sempre passou as mensagens de luta ao seu filho, lições que Tupac transmitiu-nos através das suas músicas. Tupac diz que só conheceu o seu pai quando já era adulto e, apesar de aceitar a sua presença, acabaram por nunca ter uma grande relação. No entanto, ao longo da sua vida, ele pôde contar com a mentoria do seu padrasto, Mutulu Shakur, outro ativista dos Black Panther que teve uma enorme influência na sua vida. Mutulu foi preso mais tarde após anos a fugir à polícia. Acusado de ser o líder de uma quadrilha de assaltos a bancos, ele esteve atrás das grades até dezembro de 2020. Ele passou 37 anos na prisão por um crime que, segundo ele, não cometeu. Tupac e a sua mãe mudaram-se de casa várias vezes ao longo da sua juventude, de forma a fugir ao radar das autoridades. Apesar de toda a pobreza e violência que existia nos bairros onde o jovem morou, ele fez os possíveis para se manter longe do crime durante a sua infância. No entanto, o ambiente em que Tupac estava inserido acabou por afetá-lo. Infelizmente, a sua mãe, Afeni, envolveu-se com as drogas e a toxicodependência acabou por destruir a relação que tinha com o filho. Tupac passou então a dividir o seu tempo entre a escola e o sonho de ser um ator e as ruas, onde a realidade era bem diferente. O jovem adotou aqueles que conhecia nas ruas como os seus mentores. Falamos de traficantes, assaltantes e até mesmo assassinos, pessoas que acabaram também por influenciar bastante a sua mentalidade, uma vez que não tinha qualquer apoio em casa naquela altura. Nos anos 80, Tupac mudou-se para Baltimore com a sua mãe. Foi nessa altura que ele fez muitos amigos e começou a participar em várias atividades no grupo de teatro da escola, onde destacou-se devido ao seu talento natural para estar em palco. Mas para além do teatro, Tupac demonstrava também uma grande habilidade na música. Aqueles que estudaram com ele na altura lembram que Pac passava todos os intervalos a fazer freestyle para os colegas. O jovem ainda não sabia, mas um dia as rimas iam mudar a sua vida. No entanto, o vício de Afeni tornava-se cada vez mais forte e Tupac viu-se obrigado a mudar-se contra a sua vontade novamente em busca de ajuda para a sua mãe. O próximo destino, Oakland, Califórnia. Tupac viu-se novamente a viver nos locais mais violentos da cidade. E nos anos 80, o crack era a droga de eleição de milhões de pessoas por todo o país, e Oakland não era exceção. O vício de Afeni tornou-se ainda mais forte e, por consequência, Tupac começou a passar cada vez mais tempo nas ruas. O seu amor pela música salvou o jovem da vida do crime, pois foi nessa altura que ele decidiu usar o seu talento para fugir àquela realidade. Tupac conseguiu um lugar num famoso grupo de hip-hop chamado Digital Underground. Longe do Tupac que conhecemos hoje, o jovem era uma espécie de dançarino e hype man para o grupo. E só aos poucos ele conquistou um lugar de destaque nos palcos e pôde também mostrar a sua habilidade enquanto rapper. Ele disse mais tarde que esses foram alguns dos anos mais felizes da sua vida. O jovem teve a oportunidade de viajar pelo país com os amigos a fazer o que gostava e as viagens eram também uma forma de estar bem longe dos problemas que tinha em casa. Em 1990, o jovem deixou o grupo Digital Underground para seguir o seu próprio caminho. Tupac passou a dedicar cada vez mais tempo à música e sabia que tinha que trabalhar ainda mais para ter sucesso, agora que decidiu investir numa carreira a solo. O jovem passou a escrever sobre tudo o que via à sua volta nos diferentes bairros onde morou ao longo da sua juventude. Tornou-se óbvio desde muito cedo que ele tinha uma grande habilidade para retratar a sua difícil realidade nas músicas e o seu talento chamou a atenção de muitos amantes de rap como ele.
Tupac não era apenas mais um artista. Ele tinha algo importante para dizer nas suas letras e a sua voz fazia-se ouvir por todo o país. A sua primeira música a fazer sucesso chamava-se Brenda's Got a Baby, uma faixa onde o rapper conta a trágica história de uma jovem criada nas ruas. A música era um single para o seu primeiro álbum, que iria chamar-se Tupacalypse Now e estava prestes a ser lançado. Tupac continuou a trabalhar na sua arte e foi ganhando cada vez mais fãs. No entanto, apesar da carreira promissora na música, o jovem estava agora a residir num dos violentos bairros de Oakland, em Califórnia, e a cidade nem sempre era um lugar seguro para um jovem negro naquela altura. E, infelizmente, Tupac estava prestes a descobrir isso. 17 de outubro de 1991, Oakland. Tupac foi abordado pela polícia local. O jovem contou mais tarde que os agentes perguntaram o seu nome e, em seguida, fizeram algumas piadas de mau gosto por Tupac ser um nome tão invulgar. Gerou-se uma acesa discussão entre eles. Ouviram-se gritos e Tupac passou a ofendê-los verbalmente. Foi aí que o jovem foi agredido brutalmente pelos dois polícias até perder a consciência. Já no chão, Tupac foi pontapeado repetidamente e teve de ser transportado para o hospital para receber assistência médica. O caso fez notícia na imprensa e o jovem processou a polícia de Oakland pela agressão. Tupac ganhou o processo e uma indenização no valor de $42 mil. No entanto, nada apaga o facto de Tupac ter sido agredido brutalmente por aqueles que o deviam proteger, e aquela situação marcou bastante o rapper, que a partir daquele momento adotou uma posição contra as forças de autoridade. Um mês após sofrer a agressão, Tupac lançou o seu tão aguardado álbum chamado Tupacalypse Now. A sua música era bastante diferente de tudo o que existia até então. As letras eram fortes e abordavam questões importantes que afetavam a comunidade afro-americana. Tornou-se claro para todos desde muito cedo que Tupac era uma estrela e seria um dos melhores rappers da sua geração. Após o lançamento do seu primeiro álbum, o jovem foi abordado por vários executivos no mundo da música, incluindo Suge Knight, dono da famosa Death Row Records. Na altura, Tupac não concordou com os termos do contrato e acabou por não assinar com a Death Row, mas ele e Suge Knight mantiveram contacto desde então. Já em fevereiro de 1993, Tupac lançou o seu segundo álbum. Mais uma vez, o rapper lançou faixas que cativaram os amantes de rap e a essa altura a sua música já era ouvida um pouco por todo o mundo. Tupac tornou-se aos poucos a voz para muitos outros jovens daquela geração. O rapper era um deles, mais um jovem pobre e negro que parecia ter todas as probabilidades contra si. A sua música tornou-se uma espécie de grito de guerra para a sua geração. No entanto, apesar de todo o sucesso, Tupac parecia começar a ter cada vez mais problemas com a lei. 31 de outubro de 1993, Atlanta. Tupac tinha acabado de sair de um concerto quando, segundo ele, viu um jovem negro a ser agredido por outros dois homens. O rapper saiu do carro onde estava para confrontá-los e rapidamente gerou-se uma discussão entre eles. Segundo Tupac, os homens sacaram as suas armas, pelo que ele reagiu. O jovem também estava armado e disparou sobre eles, conseguindo atingir os dois agressores. Só mais tarde, o rapper veio a saber quem eram as vítimas. Os dois homens que Tupac baleou eram dois polícias de Atlanta. The 22-year-old rap star showed up to face charges he shot two off-duty police officers over the weekend. According to Atlanta police, a car almost ran over the two off-duty cops while they walked along Peachtree near 14th Street. That started an argument. Another car pulled up and people with guns got out. That prompted one of the victims to pull his own gun. But someone else fired 3 times, wounding each officer. Everyone ran, but someone at the scene identified Shakur as the man who pulled the trigger. Já em tribunal, Tupac alegou legítima defesa. O jovem explicou que só disparou sobre os agentes porque eles não estavam fardados e não se identificaram quando sacaram as suas armas.
A polícia determinou mais tarde que os agentes tinham estado a beber naquela noite e que as armas que tinham com eles foram roubadas de uma sala de evidências da polícia. Tupac alegou então legítima defesa e, felizmente, o rapper foi absolvido. Esta situação só veio a aumentar ainda mais a sua fama. O rapper que baleou 2 polícias e foi absolvido em tribunal era agora motivo de conversa por todo o país. Os jovens negros que sofriam há anos com a opressão policial nos Estados Unidos sentiam cada vez mais que tinham alguém que os representava e não tinha medo de expressar o que todos sentiam. Com apenas 22 anos, Tupac tornou-se muito mais do que um rapper. Ele era agora um verdadeiro líder para a sua geração. Tupac Shakur era agora conhecido em todo o mundo. O jovem fez muitos amigos dentro da indústria, incluindo o famoso rapper Biggie Smalls, também conhecido como Notorious B.I.G. Biggie era um dos melhores rappers de Nova York e também ele criou uma grande legião de fãs através das suas músicas. Tupac acabou por ajudá-lo bastante na sua carreira como uma espécie de mentor, e os dois tornaram-se muito próximos com o passar do tempo. Foi também em Nova York que Tupac aproximou-se de um homem chamado Haitian Jack. Ele era muito conhecido por roubar traficantes por toda a cidade. Todos em Nova York sabiam muito bem quem era Haitian Jack e daquilo que ele era capaz. Criado em Brooklyn, ele era famoso no mundo do crime e provavelmente era um dos homens mais temidos da cidade. No entanto, Haitian Jack tinha também um enorme carisma e tornou-se amigo de muitas outras celebridades na indústria da música. Jack pertencia a um violento gangue chamado 18th Street, com reputação de serem os responsáveis por roubar e extorquir traficantes por toda a cidade de Nova York. Outra figura influente no submundo do crime naquela cidade com quem Tupac fez amizade foi o famoso traficante Jimmy Henchman. Jimmy era um famoso empresário que trabalhava em várias áreas e fez sucesso no mundo da música durante anos enquanto CEO da gravadora Xar Entertainment. No entanto, ele foi preso em junho de 2010 e acusado de ser o líder de uma organização criminosa que movimentava milhões de dólares em drogas. Infelizmente, os novos amigos de Tupac eram criminosos extremamente violentos. E mais tarde, ele revelou que eles extorquiam Biggie, Puff e grande parte dos artistas da cidade. Essas novas amizades trouxeram também alguns dos maiores problemas que Tupac encontrou na sua vida. – 18 de novembro de 1993, Nova York. Tupac estava num quarto de hotel com Haitian Jack e outros amigos quando decidiu chamar a Yana Jackson para o seu quarto. A jovem e o rapper conheceram-se alguns dias antes numa discoteca em Nova York, onde tiveram um caso. A jovem aceitou o convite de Tupac, mas alega que pouco tempo depois de estar no quarto, outros 2 homens juntaram-se a eles e ela foi abusada sexualmente. O caso fez capa de jornais por todo o país e Tupac foi preso pouco tempo depois pela sua alegada participação no crime. It's probably not the image he wants to project, but Tupac Shakur, nominee for an NAACP Image Award, is in trouble again. The rap singer and actor was arrested for allegedly helping a friend sodomize a woman at the Parker Meridian Hotel in Midtown Manhattan. Shakur is in New York filming a new movie entitled Above the Rim. I look guilty. Police say the 22-year-old rapper allegedly held down the 20-year-old victim, who was also a friend, while she was sodomized in a bedroom at the hotel. The woman managed to get free and notified hotel security, who called police. Shakur and 2 other men are charged with forcible sodomy and unlawful imprisonment. Tupac sempre negou qualquer culpa nessa situação. Segundo ele, o jovem não estava presente no quarto quando tudo aconteceu. Mas apesar do rapper dizer-se inocente, a acusação foi o suficiente para abalar a sua carreira e, consequentemente, a sua situação financeira. It's not even about my trial no more. It's just about loud rap music, tattoo having thugs. It's not even about me no more. It's about, some nightmare that these people having. He's definitely guilty. Anybody with thug life tattooed on their stomach is guilty. What type of reasoning is that?
Um dos homens com quem Tupac estava naquela noite era H&J Jack. No entanto, apesar de ser o mesmo caso e a mesma acusação, os jovens foram julgados em separado e os juízes pareciam ser bem mais duros com Tupac, que segundo ele era o inocente nesse caso. Foi aí que o rapper começou a demonstrar o seu descontentamento em relação a tudo o que estava a acontecer. I'm not guilty of rape. Just because I don't want to be with that girl don't mean that she has the right to say that I did all these things that I didn't do. You know what I'm saying? Where are those people that did this? They were all in the same hotel as me. They were all right in the same room as me. Why am I the only one in court right now? Why is the cameras all on me? And in the report and all these charges, I didn't do nothing. I'm charged with being in concert with some guys. Well, where they at? Why me? Because I'm Tupac. No, I'm not angry at them. I'm angry at the system. I don't want nobody else to go to jail. You know what I'm saying? But I don't want to go to jail for something I didn't do. Only way I've been practicing my whole life to live my life is to be responsible for what I do. I don't know how to be responsible for what every black male did. I don't know. O rapper estava a passar por um momento complicado e a acusação que caía sobre ele era muito grave. Tupac ainda não sabia, mas infelizmente a sua situação estava prestes a piorar. – 30 de novembro de 1994, Nova York. Tupac tinha acabado de chegar a um conhecido estúdio de gravações em Nova York chamado Quad Studios. O jovem foi ao local para gravar uma música com outro artista da cidade. A chegada ao local, Pac foi avistado por membros dos Bad Boy que estavam à janela de um dos estúdios. O jovem estacionou à porta do estabelecimento e rapidamente entrou no edifício acompanhado por outros dois amigos. No entanto, enquanto estavam à espera do elevador, eles foram surpreendidos por 3 homens armados que anunciaram um assalto. Infelizmente, Tupac recusou-se a cooperar com os assaltantes e acabou por ser baleado 5 vezes durante o ataque. Police say controversial rap star Tupac Shakur was entering the street-level lobby of an 8th-floor recording studio near New York's Times Square after midnight when 3 robbers confronted him and his friends. Police say it appeared to be a robbery attempt committed by 3 men as Tupac was on his way to a recording studio on the 8th floor of the Powers building. Shakur is reported in serious but stable condition at Bellevue Hospital and entered surgery at 10 a.m. Wednesday morning to check for internal bleeding. The gunmen, who remain at large, also made off with $40,000 worth of jewelry. They said, give up the jewelry and get on the floor. Tupac was resisted. The other 3 complied. He resisted and a struggle ensued, and that's when the shots rang out. A polícia de Nova York diz que tratou-se de apenas mais um assalto. Já Tupac tinha outra teoria em relação ao que realmente aconteceu naquela noite. Segundo ele, aquilo tinha sido um ataque planeado por Jimmy Henchman, H&J Jack e outros membros dos 18th Street, o mesmo gangue de Nova York com quem Tupac tinha feito amizade pouco tempo antes. Eram esses jovens que estavam envolvidos no seu caso de violação que continuava a decorrer. Segundo Pac, Big e os Bad Boy sabiam exatamente o que tinha acontecido naquela noite, mas recusavam-se a contar os pormenores. Half the rappers from the East Coast was there when I got shot. Nobody knew it then. That's just like you come into the hood and the police ask them what happened, and everybody's like, I don't know. You know they lying. And he told me like about a week before I got shot, he knew the nigga that was shot me, and he was like, Pop, don't hang around this nigga. You know, I walked in with the nigga that shot me, that ended up shooting me. He's like, Pop, don't fuck with this nigga, because I knew the nigga too. He was my co-defendant. And I was like, what you mean? He's like, I'll talk to you about it later. And we didn't talk. The next time I saw him was at the studio where I got shot. So I knew he knew what happened. While I'm in jail, strangers is telling me, yo, you don't know? Biggie Homeboy shot you. Because they bragging. They telling they niggas in jail. Yo, we just got popped. Woo, woo, woo. And my cousin was in jail in New York because I got family out there. He's sitting right there while the niggas get in the car going, yo, my homeboys just jacked that nigga Tupac. So that's how I knew who shot me, what happened, and everything. What it is that them East Coast drug dealers got them niggas under extortion. I came and fucked up everything. Because I dissed them niggas in the Daily News. They put a hit out on me. When the niggas tried to rob me, which is all they wanted to do, I knew it. They told me. That's what they was telling me. Pop, they was sending me messages through my closest road dog saying, Pop, why did you fight them? They was just coming to take your shit. But I wasn't letting nobody take my shit, and I was strapped that day. That's what I couldn't put in the bond. I had two double Glocks on me. And when I pulled for my shit, that's when I got shot. Uma vez que o rapper considerava os amigos próximos, isso gerou um grande conflito entre eles.
Tupac sentia que Biggie devia ajudá-lo a perceber o que realmente aconteceu na noite do ataque. E uma vez que não obteve as respostas por parte do seu amigo, o jovem decidiu passar a atacá-lo. All I'm trying to do is get the imposters out. I remember Biggie sleeping on my couch. I remember begging bitches to fuck him. You feel me? Yeah. So, Big Papa don't mean nothing to me. He know it. He know it. That's why he can't fight me. That's why he can't battle me. Yeah. You know what I mean? I can make songs talking exactly about him, and he can't talk about me because he know. I'm the one that used to buy him champagne. All that shit he talking, that was me buying him that. He talking about my lifestyle with his album. Because when he was doing his album, he was broke, nigga. When I got arrested in New York, I got arrested for Biggie. Them guns in my room was Biggie's guns because them cowards left the room when they heard the police was downstairs, and everybody left their guns in my room. So I got 4 guns in my room. Serial numbers scratched out, and I did not snitch. I took that case. So you can imagine how I feel. Infelizmente, esse foi o início do conflito entre esses dois rappers e aquilo a que a imprensa chamou a guerra entre a costa leste e o oeste. Tupac ficou gravemente ferido no ataque contra a sua vida e precisava de tempo e sossego para poder recuperar. No entanto, o julgamento em relação ao caso de violação continuava a decorrer e o jovem estava à espera para saber a sua sentença. O rapper saiu do hospital contra as ordens médicas para poder comparecer às últimas audiências. No dia 1 de dezembro de 1994, o rapper foi considerado culpado, não de violação, mas de assédio sexual. Tupac foi condenado a 4 anos e meio de prisão. Não tendo possibilidades de pagar a fiança, o jovem foi enviado para a prisão Clinton Correctional Facility em Nova York para cumprir a sua pena. Enquanto estava atrás das grades, Tupac conheceu uma jovem chamada Keisha Morris através de uma amiga que tinham em comum. Eles passaram a comunicar frequentemente e Keisha passou a visitar Tupac sempre que possível. Com o passar do tempo, os dois construíram uma relação amorosa e casaram-se pouco tempo depois, enquanto o rapper ainda estava atrás das grades. O casamento foi anulado pouco tempo depois. Tupac explicou que mantinha uma excelente amizade com Keisha, no entanto, o casamento não tinha dado certo entre eles. Enquanto estava na prisão, Tupac lançou também um álbum através da gravadora Interscope Records. Me Against the World foi o seu terceiro álbum e um enorme sucesso novamente. Tupac era o rapper mais influente da sua geração e vendia milhões de cópias por todo o mundo. O rapper continuava a descrever a difícil realidade dos bairros dos Estados Unidos e tinha uma legião de fãs cada vez maior. Jovens que conseguiam se identificar com cada palavra dita por ele. Tupac tornava-se uma verdadeira lenda viva aos olhos de muitos jovens naquele país. No entanto, apesar de toda a fama e sucesso, o rapper continuava a sentir-se impotente atrás das grades. Segundo ele, grande parte dos seus amigos e colegas da indústria viraram-lhe as costas. Infelizmente, o jovem sentia-se abandonado, sem inspiração e sem esperanças atrás das grades. Foi aí que Tupac recebeu uma visita inesperada de alguém que estava disposto a tirá-lo daquele lugar. Tratava-se de Suge Knight, o famoso dono da gravadora Death Row Records. Ele propôs-se a ajudar Tupac e a pagar a sua fiança no valor de $1 milhão. Suge era um empresário muito bem sucedido até então. Ganhava muito dinheiro na indústria da música e tinha na sua gravadora alguns dos maiores nomes do hip-hop na altura. Mas ele era também muito conhecido por usar força e intimidação para impor a sua vontade. Suge viu em Tupac uma grande oportunidade para ganhar dinheiro. Ele era o jovem mais talentoso e influente da sua geração e estava atrás das grades porque não tinha a possibilidade financeira de pagar a sua fiança. Foi então que Suge ofereceu um acordo ao rapper. Pagaria o valor da fiança de quase $1,5 milhão para que Tupac assinasse um contrato com a sua gravadora e gravasse 3 álbuns enquanto artista da Death Row Records. O rapper parecia não ter grandes opções. Ele sentia-se abandonado atrás das grades por um crime que, segundo ele, não cometeu.
A proposta de Suge era tentadora, sair da prisão e assinar um contrato com uma das maiores gravadoras do país. Ele decidiu avançar e aceitar a proposta. Tupac Shakur era agora o mais novo membro da Death Row Records. Assim que saiu da prisão, Tupac foi diretamente para o estúdio e começou a trabalhar nos seus próximos projetos. Ele sentia-se em casa na Death Row, uma vez que já conhecia Suge, Snoop Dogg e muitos outros membros da gravadora. No entanto, apesar daquele contrato o ter tirado da prisão, fez também com que ele mergulhasse ainda mais fundo na vida do crime. Suge Knight era membro de um conhecido gangue de Compton chamado Mob Piru's. Eles eram famosos na cidade por dominar uma parte das ruas de Compton e exercer extrema violência contra os gangues rivais. A gravadora Death Row Records trazia com ela essa energia. Aqueles que trabalharam com Suge diziam que aquele era um lugar onde o ambiente era de intimidação. Todos que não cumpriam as ordens do chefe tinham de lidar com as violentas consequências. Todo esse ambiente contribuiu ainda mais para criar uma certa aura à volta de Tupac. Todos sabiam que agora ele estava com Suge Knight e os Mob Piru's e que tinha agora a proteção por parte de um dos gangues mais violentos da cidade. Ao longo do tempo em que Tupac esteve atrás das grades, o seu conflito com Biggie continuou a aumentar. Segundo Tupac, Biggie sabia bem quem o tinha baleado e o que realmente tinha acontecido naquela noite, mas ele recusava-se a falar. Pac conta ainda que Biggie prometeu várias vezes visitá-lo na prisão para falar pessoalmente sobre o caso, mas que após alguns meses deixou de conseguir contactá-lo. Suge Knight era um homem de negócios e viu o quão lucrativo um conflito entre os dois maiores rappers da história podia ser para a sua gravadora. Suge aproveitou o momento para ir contra seu rival Puff Daddy, amigo de Biggie e dono da gravadora para a qual ele trabalhava. A imprensa também viu a oportunidade de lucrar com o conflito entre esses dois jovens, e jornais por todo o país fabricavam diariamente histórias daquilo que chamavam a guerra entre a costa leste e o oeste. Tupac e Biggie eram os protagonistas dessa história. A 13 de fevereiro de 1996, Tupac lançou o álbum All Eyes on Me, que novamente bateu recordes de vendas não só nos Estados Unidos, mas em vários países por todo o mundo. Para além de todo o sucesso na música, o rapper participou ainda em alguns filmes e tinha também o sonho de abrir centros comunitários nos bairros mais pobres dos Estados Unidos, de forma a ajudar outros jovens que, assim como ele, cresciam lado a lado com a violência e as drogas. Apesar de todas as dificuldades que encontrava no seu caminho, o rapper parecia muito feliz. O jovem tinha um dom natural para liderar e, aos poucos, tornava-se uma das vozes mais poderosas do país. O rapper era um verdadeiro herói para a sua comunidade. Mas, infelizmente, tudo mudou a 13 de setembro de 1996. 13 de setembro de 1996, Las Vegas. Tupac estava num hotel chamado MGM Grand para ver uma luta de boxe do seu amigo Mike Tyson. Após a luta, o rapper abandonou o local acompanhado por Suge Knight e outros membros da Death Row. Foi aí que um deles avistou Orlando Anderson, um membro dos Southside Crips, um gangue rival aos Mob Piru's. Orlando tinha roubado um colar da Death Row a um membro chamado Trevon Lane pouco tempo antes. Assim que os membros da Death Row avistaram o jovem no local, eles atacaram-no de imediato. As câmaras de segurança do hotel gravaram toda a ação. Tupac e Suge estavam entre os agressores. Orlando Anderson foi agredido por algum tempo até que o grupo, liderado por Tupac, decidiu abandonar o local. No entanto, Orlando não era um membro de gangues qualquer que iria aceitar uma agressão sem retaliar. Ele era um membro muito respeitado dos Compton Crips e naquela noite tinha com ele alguns dos seus amigos. Os seus familiares também eram muito respeitados em Compton, e aqueles que conheciam Orlando Anderson descreviam-no como um jovem extremamente violento.
Naquela noite, ele estava com o seu tio, também conhecido como Keffe D, e outros 2 membros dos Southside Crips, DeAndre Smith e Terrence Brown. Eles reuniram-se após a luta e decidiram procurar vingança pela agressão a Orlando Anderson. Enquanto isso, Tupac e Suge foram até o hotel onde estavam hospedados para trocar de roupas e dirigir-se para uma discoteca que Suge tinha em Las Vegas. Com Suge no volante, eles saíram do hotel em direção à discoteca, seguidos por um comboio de carros entre membros dos Mob Piru, seguranças e outros artistas da Death Row. Até então, a noite parecia perfeita para Tupac. Ele estava na cidade de Las Vegas, rodeado por amigos e no auge da sua carreira. Tupac estava a adorar cada minuto daquela noite. Eram cerca de 11h15 da noite quando eles pararam no sinal vermelho do cruzamento entre Flamingo Road e Koval Lane. Um carro branco parou ao lado de Tupac e foram efetuados vários disparos do interior da viatura. O carro dos agressores pôs-se em fuga de imediato e foram seguidos por membros dos Mob Piru, mas conseguiram despistá-los após uma troca de tiros. Já Suge e Tupac arrancaram à procura do hospital mais próximo. Tupac foi baleado várias vezes e Suge levou um tiro de raspão na cabeça. Eles acabaram por bater o carro e foram socorridos pelos paramédicos. Tupac estava em estado crítico quando chegou às urgências do hospital e foi levado para os cuidados intensivos. A notícia do tiroteio espalhou-se rapidamente e fãs por todo o mundo assistiam preocupados às notícias que informavam em relação ao estado de saúde do rapper. Rapper Tupac Shakur was shot in the chest late Saturday night in Las Vegas. He is in critical condition. The incident happened after Shakur and Death Row Records CEO Suge Knight had left the Tyson Seldon fight in Vegas and were reportedly on their way to a local nightclub when a white Cadillac pulled up alongside their BMW and opened fire. Shakur was hit multiple times in the chest. Suge Knight received a minor gunshot wound to the head. Tupac Shakur was seated in the front passenger seat of this BMW when a white Cadillac pulled alongside and one of the 4 men inside it opened fire. The rapper was struck several times in the chest. Death Row record label owner Marion Suge Knight was also in the car and also hit, but his injuries were minor. Shakur was riding in this black BMW when the gunfire erupted. The car, part of a convoy headed for a nightclub, had stopped in front of the Maxim Hotel. Police say a white Cadillac pulled up next to it and the 4 men inside started shooting. O quadro clínico de Tupac era preocupante. Os ferimentos eram graves e o jovem teve de ser operado várias vezes. No entanto, apesar dele estar em estado crítico, os médicos demonstraram confiança e anunciaram que Tupac iria sobreviver a mais um ataque. Tupac Shakur is in critical condition after 2 rounds of surgery in Las Vegas. He was shot several times over the weekend in a drive-by attack. Doctors say he will survive his second shooting in 2 years. Hospital officials are not releasing much on the rapper's condition, but they do say Tupac Shakur is expected to live. A hospital spokesperson told MTV News that Suge Knight was expected to be released late Sunday evening. While Tupac is in intensive care, he is expected to survive. Tupac ficou internado durante vários dias. Os seus amigos, fãs e familiares reuniam-se diariamente à porta do hospital, onde rezavam para que o jovem não perdesse a sua vida. A mídia também marcava presença e chegaram mesmo a entrevistar um médico responsável pelos cuidados intensivos do hospital. It's been a very, very busy day, probably one of the more busy days we've ever had around here. We've had literally hundreds and hundreds of phone calls from across the country, even across the ocean. He remains in critical condition, which was his condition when he arrived here at UMC. I've been told this evening that he is scheduled for some additional surgery, which is not unusual when you have injuries that are this severe. So we're planning on taking him back to surgery sometime this evening. He has numerous injuries. He has multiple gunshot wounds to the chest, and so yes, that's always a possibility that a lung could be hit, a lung could collapse, or there could be other internal injuries that might need additional attention in the OR. He is critically injured. He is in the trauma intensive care unit, which is the most intensive care we offer in this institution. O estado de saúde de Tupac preocupava os fãs por todo o mundo. Felizmente, as palavras dos médicos pareciam trazer algum conforto para aqueles que rezavam pela sua recuperação.
Os fãs e aqueles que eram próximos do rapper começaram a ganhar confiança. Pelos vistos, aquele seria apenas mais um tiroteio a que Tupac ia sobreviver. Todos começaram a acreditar que em breve o rapper estaria bem de saúde e pronto para retomar a sua carreira e escrever músicas sobre aquilo que aconteceu naquela noite. No entanto, infelizmente, o otimismo dos médicos e a corrente de boas energias daqueles que o amavam não foram o suficiente para salvar o rapper. A 13 de setembro de 1996, Tupac foi pronunciado morto no hospital. Gangster rap singer Tupac Shakur died tonight in a Las Vegas hospital. The rap singer Tupac Shakur was killed in a drive-by shooting over the weekend in Las Vegas. He was on life support for the last 6 days after he was shot up in a drive-by ambush. His death was eerily reminiscent of the violence found in much of his music. The rap music world is in shock over the death of Tupac Shakur. Rap fans who watched as his life hung in the balance are now in mourning. Every time I speak, I want the truth to come out. You know, I don't want them to be like, they know what I'm gonna say because it's polite. And even if I get in trouble, you know what I'm saying? Ain't that what we're supposed to do? I'm not saying I'm gonna rule the world or I'm gonna change the world, but I guarantee that I will spark the brain that will change the world. And that's our job, is to spark somebody else watching us. We might not be the ones, but let's not be selfish, and because we're not gonna change the world, let's not talk about how we should change it.